Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula em casa. Eu estou de máscara devido à pandemia, mas como estamos num ambiente seguro, respeitando os protocolos, eu vou higienizar as minhas mãos, vou retirar a máscara pelo elástico, higienizar minhas mãos novamente, para a gente dar seguimento à nossa aula de hoje. Sou a professora Alexandra Mello, a nossa aula hoje é de língua portuguesa para o 4º ano. E nós vamos retomar o conceito da última aula sobre as estruturas das fábulas. Na nossa última aula, a gente falou um pouquinho sobre a estrutura das fábulas, o que compõe esse texto, né? Que é o enredo, os personagens, o local onde se passa, o tempo, o narrador. E hoje nós vamos fazer um movimento juntos desses elementos para identificar esses elementos no texto, numa fábula, tá certo? Então a professora vai ler com vocês, para a gente praticar esse movimento, a fábula da causa da chuva. Alguém já conhece, já leu, já escutou? Então vamos lá, vou ler com vocês, prestem atenção, pode acompanhar no texto. A causa da chuva. Não chovia muitos e muitos meses, de modo que os animais ficaram inquietos. Uns diziam que ia chover logo, outros diziam que ainda ia demorar, mas não chegavam a uma conclusão. Chove só quando a água cai do teto do meu galinheiro, esclareceu a galinha. Ora, que bobagem, disse o sapo de dentro da lagoa. Chove quando a água da lagoa começa a borbulhar suas gotinhas. Como assim? Disse a lebre. Está visto que chove quando as folhas das árvores começam a deixar cair as gotas d'água que tem dentro. Nesse momento começou a chover. Viram? Gritou a galinha. O teto do meu galinheiro está pingando. Isso é chuva. Ora, não vê que a chuva é a água da lagoa borbulhando? Disse o sapo. Mas como assim? Tornava a lebre. Parecem cegos. Não veem que a água cai das folhas das árvores? Essa fábula, A Causa da Chuva, é do Miller Fernandes. Vocês já devem ter escutado falar também do nosso escritor. Agora, 4º ano, vamos juntos fazer esse movimento e observar na fábula A Causa da Chuva esses elementos que compõem as fábulas. Vamos lá? Enredo. Lembrando que enredo é a sequência dos acontecimentos dos fatos. É como se fosse um resumo daquela fábula. Então, pensando nisso, e na fábula A Causa da Chuva, qual é o enredo dessa fábula? O que vocês acham? Vamos lá? Bom, na fábula A Causa da Chuva, o enredo é que os animais tentam explicar quando que começa a chover, só que cada um enxerga esse início da chuva ao seu modo, do lugar de onde vivem, da maneira que eles enxergam essa chuva. Né? Então, esse seria o enredo, um resumo da nossa fábula, é a maneira como os animais enxergam que acontece a chuva. Muito bem, para quem... O tempo. O tempo a gente já viu que é o momento em que a fábula acontece. E nessa fábula, A Causa da Chuva? Nessa fábula a gente observa que o tempo é indefinido. A gente não consegue definir. Aconteceu ontem, vai acontecer amanhã, aconteceu há 30 dias atrás. Ele é indefinido. A história acontece no passado, porém não tem uma definição de quando ela aconteceu. E o espaço? Lembrando que espaço é o lugar onde acontece ali a história, acontece o enredo. Aonde que aconteceu essa história? Aqui a professora separou 3 trechos da própria fábula para vocês darem uma lida. Eu vou ler para vocês também, mas observem aqui. Chove só quando a água cai do teto do meu galinheiro, esclareceu a galinha. Ora, que bobagem, disse o sapo dentro da lagoa. Como assim? Disse a lebre. Está visto que só chove quando as folhas das árvores começam a deixar cair as gotas d'água que tem lá dentro. Observando esses 3 trechos, é possível dizer aonde acontece essa fábula? Qual o espaço que se passa a fábula, A Causa da Chuva? Muito bem, gente. A fábula se passa no galinheiro,
se passa na lagoa e se passa na floresta. E ali, pelos aqueles trechinhos que a professora separou, a gente já consegue fazer essa observação. Hoje, a gente se aprofundou um pouquinho mais nas estruturas das fábulas e a gente aprofundou em 3 elementos, que é o enredo, o tempo e o espaço. O que a professora quer que vocês façam em casa? Que vocês façam esse movimento, esse mesmo movimento que fizemos juntos aqui, com a mesma fábula ou com a outra fábula da preferência de vocês, procurando identificar esses elementos que nós estudamos juntos na casa de vocês e assim se apropriando mais da estrutura do gênero da fábula, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês a entender, a se apropriar um pouco mais desse gênero e até a próxima aula. Um beijo da Pro.